Ansiedade. O que é? Quando ela se torna um problema? Quais são os sintomas? Quais são os tipos de tratamento? Bom, eu sou a Camila, psicóloga, e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre ansiedade. Mas primeiro a gente vai entender um pouquinho o que é ansiedade, né? A ansiedade nada mais é do que uma emoção comum a todos nós, seres humanos. Então, todos nós, em algum momento, já sentimos ansiedade. Eu acredito que vocês já sentiram ansiedade em algum momento da vida. É muito comum nos sentirmos ansiosos. Sabe aquela sensação desagradável, aquela preocupação, aquela tensão? Isso tudo é normal, né? É muito natural que a gente fique ansioso quando a gente vai fazer uma prova, quando temos uma decisão muito importante para resolver, quando temos que uma entrevista de emprego, quando a gente tem que resolver um problema muito importante, temos que tomar uma decisão, enfim, é muito natural e comum que a gente apresente algum grau de ansiedade mínimo nessas situações. Agora, é importante a gente entender que essa ansiedade ela pode se tornar um problema. Então, a ansiedade é algo natural e normal de todo ser humano. É uma reação humana que nós até precisamos, inclusive, dela. Agora, quando a ansiedade ela se torna excessiva e intensa, aí a gente tem o que a gente chama de transtorno de ansiedade. Nós temos alguns transtornos de ansiedade, não é apenas um, né? Eu não vou me aprofundar muito nisso. Eu acredito que se você perceber que tem algum tipo de dificuldade ou que os sintomas que você está sentindo estão muito exagerados, é importante pedir ajuda profissional. Tá? Mas só para vocês saberem, alguns tipos, né, de transtornos de ansiedade que a gente conhece são os transtornos obsessivos compulsivos, transtorno do pânico, fobia social, ansiedade generalizada, ansiedade de separação. Então, estes são alguns tipos de transtornos de ansiedade mais conhecidos que nós temos por aí, né? Mas enfim, né? Quais são os sintomas de ansiedade? Existem sintomas de ansiedade que são físicos e existem sintomas que são psicológicos. Conforme eu for falando, pode ser que você se identifique com um sintoma ou outro do que eu estou falando aqui, né? E isso é normal. Mas é importante estar, porque todos nós, como eu havia dito, já tivemos ou passamos ou vamos passar por alguma situação de ansiedade. Mas é importante estar sempre atento no nível e na quantidade, na intensidade desses sintomas. Bom, vamos lá. Sintomas psicológicos, né? Quais são? Geralmente, os sintomas psicológicos vão aparecer em forma de apreensão, muito medo, angústia, sensação de estar no seu limite, né? Irritabilidade, falta de concentração, agitação. Esses são alguns dos sintomas psicológicos mais encontrados. E os sintomas físicos, aqueles que a gente sente no nosso corpo mesmo? Então, esses sintomas físicos seriam sudorese, falta de ar, dor no peito, aperto no peito, sensação de formigamento no corpo, boca seca, tremores, falta de sono, tensão muscular, dores musculares, dores de cabeça, entre outros. Esses são os principais sintomas físicos que nós podemos observar diante da ansiedade, né? Mas, bom, a gente já falou do que é ansiedade, quais são os sintomas, mas e aí, né? Como que eu vou saber se eu tô realmente precisando de ajuda? Como que eu vou saber como... Camila, você falou que a ansiedade é normal, que todo mundo sente, mas como que eu sei se a minha ansiedade está dentro do normal ou será que eu tô precisando de ajuda? Bom, para a gente entender melhor se eu preciso de ajuda ou não, a gente precisa estar muito atento à intensidade, né? Nós vamos procurar ajuda quando há uma intensidade nesses sintomas de ansiedade. Quando a ansiedade ela acontece de uma forma tão forte, tão excessiva, que ela começa a prejudicar seu dia a dia. Então, por exemplo, você percebe que a sua ansiedade te prejudica no trabalho, nos estudos, nas suas relações amorosas, nas suas relações de amizade, relações familiares. Quando essa ansiedade, que até então era normal, ela começa a te prejudicar, ela começa a interferir no seu dia a dia, aí é importante procurar ajuda, tá? E quais são as ajudas que a gente tem para a ansiedade, para ajudar a lidar com a ansiedade? Bom, as duas principais são psicoterapia, que é a ajuda com o psicólogo, e psiquiatria, né, que é a ajuda com o psiquiatra. Qual que é a diferença?
né? A psicoterapia, que é feita com um psicólogo como eu, na psicoterapia você vai tentar buscar entender, a psicoterapia te traz essa possibilidade de compreender, de entender o porquê dessa intensidade dos sintomas, né? Quais são as causas da sua ansiedade, dos seus sintomas, né? Por meio da autopercepção, do autoconhecimento, você vai compreendendo melhor como que é o seu funcionamento e com isso é possível sim se diminuir os sintomas que você apresenta, né? Agora, o que é a ajuda com o psiquiatra, né? O psiquiatra, ele é um profissional, ele é médico e ele vai poder estar receitando medicamentos para ajudar no controle e na diminuição da intensidade dos sintomas. Claro que não são todos os casos, não é só ter ansiedade que já vai tomar medicamento, precisa passar por um profissional e aí sim ser avaliada a necessidade do tratamento medicamentoso. Então, assim, uma ajuda com o psicólogo, ou ajuda com o psiquiatra, ou a junção das duas, né? Que é o trabalho do psicólogo juntamente com o do psiquiatra, e essa forma de trabalho, ela tem se mostrado muito eficaz, né? Você ter o acompanhamento tanto do psiquiatra quanto do psicólogo. Bom, foi um vídeo breve, né, tentando trazer um pouco desse tema tão importante que a gente vem entrando em contato com tanta frequência, principalmente em momento de pandemia, né. Eu espero ter ajudado de alguma forma a entender melhor a ansiedade. Se você tiver alguma dúvida, deixa essa pergunta aqui para mim, que eu vou adorar te ajudar a compreender melhor, eu vou tentar entender para que fique mais claro tudo isso para você. É sempre muito bom estar com vocês. Um beijo.